caminho da plena confiança é o tema que temos trabalhado em nossas reflexões, e ainda que sejam elas frequentes e insistentes, há sempre uma abordagem, há sempre uma visibilidade diferente de cada pregador, não é? O importante é que essas reflexões, elas se encaixam perfeitamente dentro do nosso coração, em todos os desdobramentos que elas possuem. E a palavra dessa tarde, eu estou até muito feliz, porque eu estou vendo a igreja cheia, né? Apenas 5 horas. Eu sei que o coral também, a presença do coral cria um ambiente assim, mais cheio, né? O que significa que o culto do pastor Luiz vai estar mais desfalcado hoje à noite. Mas os cultos não concorrem, muito pelo contrário, né? Virão outros irmãos, com certeza também, para o culto da noite. A palavra da nossa reflexão, ela se encontra no livro do Êxodo, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Êxodo, capítulo 2, versículos 1 ao 10. E depois, Hebreus 11, 23. Êxodo 2, 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deitou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus, para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Livro de Êxodo, capítulo 2, versos 1 a 10. E agora, Hebreus 11, 23, você pode fazer uso aqui da minha projeção. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Êxodo e Hebreus narrando o nascimento e as primeiras experiências de Moisés juntamente com a sua família. Qual o maior dos milagres? O que acontece fora de nós? Aqueles que são palpáveis, visíveis, materializados, nítidos à nossa percepção? Ou são aqueles milagres que ocorrem e acontecem dentro de nós? É óbvio que a inclinação humana é para as coisas visíveis, palpáveis. Ver o milagre é algo que causa muito impacto. Mas não tenha dúvidas de que ser objeto do milagre, ser o próprio milagre, é ainda mais impactante do que ver um milagre acontecer. Eu posso ver uma cura fantástica, e essa experiência para aquele que foi curado é maravilhosa. Mas o milagre que acontece dentro do meu coração pode ser até maior do que a própria cura que aconteceu. O milagre na vida de Jó, um dos exemplos que eu tomo, a confiança. Jó sustentou a sua vida em todo o tempo de sofrimento, enfrentamento, com a maior das confianças em Deus. É o tipo de virtude que não produz resultados apenas do tipo visível, fora do homem, mas também que vai produzindo uma quantidade inumerável de milagres dentro do interior, dentro do coração. E esses milagres fizeram parte do cotidiano, do dia a dia de Jó. Se você parar para pensar um pouquinho,
Existem milagres dentro da sua vida que são muito mais profundos, marcantes e maravilhosos do que os próprios milagres que acontecem diante dos seus olhos. A história de Joquebede, ela é o meu objeto de atenção hoje. Nós temos apenas a descrição desta mulher que é mãe de Moisés. O nome Joquebede significa minha glória é Jeová. É como se ela dissesse a minha maior grandeza, a minha maior virtude, o maior brilho da minha vida é Deus, é o Senhor, é Jeová. Assim é o seu nome e assim é a sua vida. Essa mulher tem uma história interessante porque ela é mãe de Moisés, que é o caçula, mas antes dele ela teve Arão e Miriam. Então Moisés caminhou com seus irmãos durante o êxodo. Ela pertencia à tribo de Levi. E um dado curioso, o seu esposo Arão era seu sobrinho. Já pensou se Joquebede casa hoje? Ia dar o que falar, não é? Uma tia casar com um sobrinho? Para alguns talvez seria até incesto. Um absurdo moral, né? Para muitas épocas e muitos tempos. Mas a história é interessante porque quando ela tem o bebê Moisés, diz a palavra que havia um decreto de Faraó que mandou exterminar todos os meninos, todos os nascidos do sexo masculino. As parteiras encarregadas dessa missão deveriam matar as crianças no ato do parto, mas elas temiam a Deus e decidiram não fazê-lo. Aí o rei deu uma segunda ordem: então todo menino que nascer, vocês vão jogá-lo no Nilo. E não tenha dúvida, esse infanticídio aconteceu. Muitos meninos foram jogados no rio, porque tratava-se de uma ordem do rei, Faraó. E a sua ordem era ou cumprir ou morrer. Mas Joquebede, corajosa como era, inteligente, sábia e acima de tudo confiante em Deus, ela escondeu a sua gravidez. E não só escondeu toda a sua gravidez, mas conseguiu esconder Moisés até o 3º mês de vida. Já imaginou? Você com um bebê em casa e a criança chorando, o que você faz? Todo mundo cantando para tampar o choro da criança. Como que você ia esconder isso? Talvez a vizinha chegasse: ô Joquebede, você está meio gordinha, né? É, menina, ando comendo muita massa. Não é fácil esconder uma gravidez. O povo está de olho, não é? Está todo mundo prestando atenção, pois ela o fez na confiança do Senhor. Mas num dado momento, não podendo mais esconder Moisés, ela preparou um cesto, calafetou, vedou e o colocou às margens do rio, ali entre os juncos, um tipo de planta, né, muito comum no Nilo, e que deu ali amparo e sustentação para que aquele balaio, aquela cesta, fosse mantida e preservasse Moisés em vida. Ali, normalmente a princesa tomava os seus banhos para se refrescar, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela viu o bebê chorando, o tomou em seus braços e o adota como filho, mas encarrega a própria mãe Joquebede, agora remunerada, para cuidar de Moisés e depois de amamentá-lo, trazê-lo de volta. Com essa história linda, eu quero dividir com o seu coração a seguinte reflexão: confiança. Se o meu slide me ajudar, um percurso de milagres para o ser. O que eu vejo na vida de Joquebede e na vida de todos aqueles que, como ela, confiam em Deus, são os milagres que acontecem nesse percurso. Enquanto vamos confiando, enquanto depositamos a nossa fé, a nossa credibilidade no Senhor, enquanto damos crédito a Deus, cremos nele verdadeiramente, muitos e muitos milagres vão ocorrendo dentro do nosso ser. O primeiro deles é que esse milagre, a confiança como um percurso de milagre para o ser, ela fornece a coragem que o coração tanto precisa. Não se trata apenas da história de Joquebede. Todo ser humano precisa ser corajoso. E se você imaginar a coragem, é só pensar no contrário dela. Qualquer tipo de temor, insegurança, instabilidade, obscurecimento dos olhos e da mente, falta de perspectiva,
temores, assombros, revelam a necessidade que temos de ampliar este volume de coragem dentro de nós. Até porque os enfrentamentos que temos não são tão diferentes. Diz o verso 2 que ela engravidou e vendo que o menino tinha uma aparência linda, que ele era especial, ela escondeu por 3 meses. E lá no verso 23 de Hebreus diz que ele foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que Moisés não era uma criança comum, era uma criança especial, e não temeram o decreto do rei. Na verdade, o medo de Joquebede não era com respeito ao decreto de Faraó. O medo de Joquebede era perder o seu filho. E aí dá para você fazer aqui uma pequena medida. Para uma mãe, não há nada mais precioso do que um filho ou uma filha. E quando essa mãe corre o risco de perder o seu filho ou sua filha, ela faz tudo que for possível, ela enfrenta tudo que for necessário, ela descumpre as ordens de Faraó. Esse desacato poderia custar a sua vida e a vida do seu esposo, inclusive dos seus outros filhos, mas ela enfrentou tudo isso. A determinação de Faraó era que todo menino fosse morto, mas pelo próprio temor no coração das parteiras, elas não atenderam a sua ordem. E aí os meninos deveriam ser lançados no rio Nilo. A estratégia e a intenção de Faraó era muito específica. Israel estava crescendo muito, já era uma grande multidão. E Faraó queria com isso enfraquecer a nação de Israel, que mesmo escrava, era quase maior do que a população do Egito. E ele então faz o seguinte: vamos acabar com os meninos, porque aí nós não temos exército, nós não temos nenhum perigo no meio dos escravos, porque vão ficar apenas mulheres, idosos, né? Inclusive as próprias crianças. Joquebede consegue esconder essa criança, e a pergunta que a gente faz é o seguinte: no meio desse decreto, dessa determinação do rei, tinha que ser um menino? Tinha que ser um menino? Será que Deus não poderia facilitar um pouco as coisas? Moisés nasce exatamente num tempo em que ele não deveria nascer, ou que corria sérios riscos de morrer. Como Deus faz? Deus faz exatamente para produzir no coração humano aquilo que ele pretende. E foi o que aconteceu com Joquebede. Ela foi extremamente corajosa, juntamente com seu marido. Ela enfrenta a autoridade, se arrisca, mas acima de tudo ela confiava na proteção do Senhor. E por incrível que pareça, jamais foi denunciada, jamais foi flagrada em seu delito, porque a sua confiança estava decidida, firmada nessa experiência: Deus está cuidando da minha vida. Ela confia no Senhor também quando tem coragem de colocar uma criança de 3 meses num cesto, num balaio. Mesmo que ela enviasse Miriam, a sua irmã mais velha, para vigiar o cesto, tomar conta de Moisés, mas não é qualquer mãe que tem coragem de colocar o seu filho recém-nascido, ainda em fase de amamentação, num cesto dentro de um rio. E eu só quero lembrar alguns detalhes. O Nilo era um rio infestado de crocodilos. Existia lá também uma tilápia muito famosa, chamada tilápia nilótica. Ela chegava a pesar 90 quilos, olha o tamanho desse peixe. E além desses crocodilos e da tilápia, existia também um peixe elétrico que poderia descarregar 400 volts numa pessoa que encostasse nele. E para piorar ainda mais, existia a famosa serpente Naja, aquela que faz aquela dancinha, venenosa, perigosíssima. E ali está Moisés, no meio do perigo, e a única coisa que ele queria era mamar. Mas ali estava Joquebede, corajosa. A sua confiança indica que ela planejou tudo na dependência do Senhor. A sua confiança influi em suas expectativas. Ela esperava que Moisés fosse de alguma forma salvo, preservado, resgatado. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu e você confiamos em Deus, o nosso coração é preenchido, sustentado em coragem. Confiança, um percurso
de milagres para o ser. Ela fornece a coragem que o coração tanto precisa. Segundo, ela oferece destreza e inteligência que a mente carece. Olha a ideia dessa mulher. Você sabia que todo aperto nos faz mais inteligentes? Todo aperto nos faz mais inteligentes, né? Então, se você está achando que a sua inteligência não pode ser desenvolvida, arruma um apertozinho aí para você ver. Olha a inteligência dessa mulher. Ela toma um cesto, prepara ali, provavelmente colocou ali muitos lençóis para dar um certo conforto, enrolou o bebê, veda tudo isso, dá uma sondada para ver se não estava entrando água, o suficiente para que ele fosse ali amparado pelos juncos, boiasse na água, e o colocou à margem do Nilo. Mas a uma certa distância deixou Miriam para olhar aquele cesto, para ver o que aconteceria. Mas eu quero dizer a você que essa mulher corajosa, que confia em Deus, é uma mulher que revela lucidez. Coisa difícil quando estamos espreitados, apertados, oprimidos. Quando passamos por algum aperto, a primeira coisa que nós perdemos é a lucidez. É muito comum as pessoas entrarem em desespero, é a total perda de lucidez. Esta mulher não, ela pensa, ela é capaz de pensar sem se perder em suas emoções por causa da pressão em sua volta, inclusive riscos para o próprio bebê. Ela é capaz também de montar toda uma estratégia redentora, sem ter qualquer certeza do futuro. As suas perspectivas estavam apenas fundamentadas na sua confiança em Deus, mas ela não podia prever os fatos e as circunstâncias. Mas ela é super inteligente. Olha, a princesa vai banhar-se e vai ser ali, naquele exato momento que eu vou colocar Moisés com toda essa estratégia. Ela age dentro do ideal e do conveniente. As suas atitudes não são impensadas, não são resultantes de um desespero. Durante os 9 meses de gravidez e nos 3 meses de vida, esta mulher agiu com todo cuidado, uma mulher inteligente, destra, habilidosa. As coisas funcionaram bem e foram assim mantidas. Mas há um desdobramento da inteligência de Joquebede aqui no texto. É que o inteligente não é aquele que tem apenas uma estratégia, mas é aquele que muda de estratégia se necessário for, sem perder a qualidade da estratégia. É o que acontece com Joquebede. Ela não tinha mais como esconder Moisés. Então ela idealiza esse cesto e resolve colocá-lo ali em segurança às margens do rio. Ela parte para algo mais arriscado, mas de certa forma ainda mais inteligente que a estratégia anterior. Esse cesto é suficiente para guardar o menino entre os juncos, exatamente onde a princesa costumava tomar os seus banhos vespertinos. Ela é sábia, porque ela mantém o que funciona enquanto funciona, mas também é sábia para mudar de estratégia, mantendo sempre o seu objetivo principal, que era a preservação da vida do seu filho. Ela inaugura uma nova estratégia, mantendo a perspicácia da anterior. Ela não perde, ela é inteligente, ela é lúcida. A sua destreza e habilidade estão fora do comum. Ela coloca o menino no rio, mas faz Miriam acompanhar os acontecimentos. Não é aquele tipo de estratégia que deixa o menino ao léu, à mercê. Não, ela acompanha, ela não abandona Moisés, ela continua ali, consumando os seus planos, realizando as suas estratégias com a mais profunda inteligência. Aí surge a princesa. Elas devem ter ouvido, as suas servas, e ela também, uma criança chorando. Ao pegarem o cesto, está lá Moisés, um bebê de 3 meses, que ainda não se chamava Moisés. Passou a se chamar depois. Mas ela vê esse bebê, e o que ela faz? As próprias servas vão dizer assim: deve ser filho dos hebreus, porque o seu pai determinou que eles fossem mortos. Ah, é verdade, deve ser filho de alguma hebreia, mas eu vou adotar esse menino vai ser meu. E nisso surge Miriam. Eu imagino que Miriam puxou Joquebede.
super inteligente, porque ela própria chega para a princesa e fala assim: a senhora quer que eu arranje para a senhora uma mulher de leite, uma mulher que possa amamentar a criança? Claro, eu não posso dar leite, não estou grávida, a princesa, né, era nova, talvez nem tivesse outros filhos, é claro que eu quero. E aí quem que essa Miriam chama? A própria Joquebede, mãe do bebê, ali no meio dos juncos. Que inteligência, hein? Isso aqui parece filme de Hollywood, mas aqueles filmes que você vai assistindo assim, né, e não sabe o que vai acontecer, e quando acontece você se surpreende. Aqueles filmes inteligentes, não é? A vida do menino é poupada dentro e em conformidade e à altura da confiança que essa mulher tem, que é uma confiança inteligente. Neste sentido, aplicando a sua vida e a minha vida, a confiança, ela não permite desespero, muito pelo contrário, ela preserva a nossa lucidez. Quando eu confio em Deus, por pior que seja o aperto, eu tenho a graça deste Deus, que me dá clareza, me dá nitidez, me ajuda a enxergar as coisas como elas são. A confiança, ela preserva a mente sempre criativa e engenhosa. Quem confia em Deus sabe o que fazer, sabe como fazer, ainda que a situação seja uma grande novidade, inédita na sua experiência. Aquele que confia em Deus, por pior que seja a exigência, ele sempre vai trabalhar para o melhor. Como é que eu posso salvar a vida do meu filho? Perguntou Joquebede. E a sua confiança em Deus lhe forneceu os recursos que ela precisava. Confiança, um percurso de milagres para o ser. Ela fornece a coragem que o coração tanto precisa, ela fornece e oferece a destreza e inteligência que a mente carece, e ela produz oportunidades que ninguém imagina. A confiança, ela abençoa a vida humana, a vida do que crê, com a experiência das portas abertas, que são milagres. Quando eu confio em Deus, tenho a certeza de que nas mãos dele as coisas estão muito melhor do que nas minhas mãos. Quando eu confio em Deus a ponto de perder o domínio sobre as coisas, mas entendendo que ele continua sobre o domínio das coisas, as portas se abrem, os milagres acontecem. A presença providente de Miriam é mais um desses degraus, da estratégia inteligente de Joquebede. Mas acima de tudo, essa mulher contava, esta filha, com a providência de Deus. Porque o que acontece no coração da filha de Faraó não está no poder de Miriam, nem no poder de Joquebede. Só o Senhor podia produzir isso no coração da princesa. Por que a princesa se interessou pelo bebê? Porque Deus tocou em seu coração. Porque Deus queria preservar a vida de Moisés, o libertador, o legislador, o profeta, o sacerdote. Que coisa fantástica. Enquanto Joquebede fez o que era da sua competência, em confiança e dependência de Deus, Deus foi abrindo as portas, foi movendo as circunstâncias. E aquela sugestão de uma hebreia para cuidar do menino é acatada e aceita pela princesa, considerando que naquele tempo dificilmente a realeza acatava uma opinião, uma orientação de escravo. Dificilmente um escravo tinha tanta autoridade e intimidade a ponto de convencer uma autoridade. Portanto, não é Miriam que convence, é Deus quem convence o coração da princesa. Eu quero, diz ela no verso 8, e a moça foi chamar a mãe do menino. As bênçãos do Senhor são aquelas que abrem portas onde ninguém mais pode abrir. O que era antes temerário, perigoso, arriscado, uma missão impossível, torna-se uma bênção, uma experiência fácil, simples, as coisas se encaixam. Todos os detalhes são construídos para completar esta obra maior. E agora Joquebede, que tentava a todo custo preservar a vida do seu filho, vai continuar criando o seu filho. De certa forma, a confiança que fez com que o coração de Joquebede entregasse, é a mesma confiança que faz com que o coração de Joquebede
receba. Ela entregou e agora ela recebe. Bênçãos. Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Deus abre as portas para que Joquebede continue sendo a mãe de Moisés. Quem honra a Deus com a sua confiança, com a sua entrega, com a sua dependência plena, será honrado por Deus com respeito às suas pretensões, às suas vontades, aos seus planos pessoais. Essa mulher que tanto queria salvar a vida do seu filho, o faz, a vida de Moisés é preservada. Ele é colocado no cesto, correndo sérios riscos, mas Deus o coloca dentro do palácio de Faraó. E diz a passagem que quando ele passou pelo processo de amamentação e terminou esse processo, tendo crescido, ele foi devolvido à princesa, e Moisés foi criado dentro das muralhas de Faraó, no palácio. Bênçãos sem medidas. Naquele tempo, Joquebede não temeu devolver Moisés, porque sabia que antes dele lhe pertencer, ele pertencia ao Senhor. Quem viu, pela sua confiança, Deus preservando a vida do seu filho numa situação completamente difícil, complexa, inédita, não vai deixar de confiar ao entregar o seu filho para ser criado dentro do palácio, com a maior cultura, riqueza, conforto, ciência, sabedoria e assim por diante. Esse é o Deus da sua confiança, aquele que está à frente de todos os seus passos. Quando eu e você confiamos em Deus, surgem oportunidades, portas se abrem, as coisas deslancham, as coisas funcionam, elas acontecem, não automaticamente, acontece porque estamos confiando em um Deus que pode todas as coisas, inclusive aquilo que nós jamais podemos. Confiança, um percurso de milagres para o ser. Eu experimento isso todos os dias quando eu deposito a minha fé naquele que é o meu Senhor, naquele que é o meu Salvador. Todos aqueles que confiam em Deus, que depositam a sua confiança em Jesus, passam por uma experiência semelhante. Eu encerro a minha reflexão. O que se costuma fazer, nos dias piores? Perdão, desculpa, esse slide aí estava fora do programa. Esse era do outro sermão. Eu quero ressaltar aqui o final do texto, quando a princesa coloca o nome Moisés, que é um nome egípcio, que diz: das águas o tirei. Ou traduzido, tirado das águas. O que isso significa? Que ninguém poderia frustrar os planos de Deus para a vida de Moisés. Quem tira Moisés das águas não é a princesa, não é a sua escrava, nem Joquebede, é o próprio Deus. Ele é tirado das águas de ameaças, de perigos, de riscos, mas mesmo ali naquele ambiente hostil, ele contava com a preservação, a bênção de Deus, tirado das águas pelo Senhor, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Significa também que a confiança no Senhor nos leva a provar dos maiores milagres desta vida. Imagine, uma criança de 3 meses, muito vizinha da morte, torna-se um príncipe no Egito. Um príncipe. Por pouco não se tornou o próximo faraó, tornou-se um príncipe. Que Deus também faz uso dos recursos humanos, elevando-os. Ele toma esses recursos e os eleva, fornece uma graduação por meio de sua providência e fidelidade. Deus, vendo as atitudes e o procedimento rico daquele que nele confia, enriquece este procedimento e este comportamento com outras bênçãos que ninguém pode gerar, exceto o próprio Deus. Confiança é um milagre, é o percurso de milagres para o nosso ser. Ela fornece a coragem que nós tanto precisamos. Ela oferece a habilidade, a inteligência, a perspicácia, a destreza que a nossa mente e o nosso coração precisam. E ela produz oportunidades que a gente nunca espera. Ninguém pode esperar, porque aquilo que Deus realiza é muito mais
do que imaginamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que a nossa confiança seja sempre firmada nele. Amém.